Vamos lá. A história eclesiástica de Eusébio Pânfilo. Capítulo 1. Temas da presente obra. Tenho como propósito registrar as sucessões dos santos apóstolos, cobrindo o período que se estende desde o nosso Salvador até o presente. Recontar de que maneira, segundo se relata, ocorreram muitas e importantes transações na história eclesiástica, quais indivíduos se distinguiram no governo e na liderança da igreja nos lugares mais afamados, quais homens também em suas respectivas gerações proclamaram por discurso ou por escrito a palavra de Deus. Descreveu o caráter, os tempos e o número dos que, levados pelo desejo da invocação ao extremo do erro, proclamaram-se líderes na propagação de opiniões falsas. Então aqui ele vai falar, né, dos hereges da época, como lobos cruéis assaltando impiedosamente o rebanho de Cristo. É minha intenção também descrever as calamidades que rapidamente cobriram toda a nação judaica em consequência de suas tramas contra o nosso Salvador. Então vai ter um pouco aqui de, né, questão judaica. Com que frequência, por que meios e em que épocas a palavra de Deus confrontou-se com a hostilidade das nações, que pessoas eminentes perseveraram em sua defesa, enfrentando esses períodos de sangue e tortura, além dos martírios de nossos tempos, e, afinal, mostrar as intervenções bondosas e benignas do nosso Salvador em tudo isso. Sendo esses os assuntos propostos da presente obra, devo voltar à própria origem e à primeira introdução da dispensação de nosso Senhor e Salvador, o Cristo de Deus. Mas aqui, reconhecendo, está além da minha capacidade apresentar a obra perfeita e inexcepcionável. Confesso abertamente que será preciso indulgência, especialmente porque, como os primeiros dos que entraram no assunto, estamos nos aventurando em um tipo de caminho virgem, sem trilhas. É dele, de fato, que derivamos nosso próprio nome, uma dispensação mais divina do que muitos se dispõem a cogitar. Certo? Aqui foi o capítulo 1, bem interessante. Você vê, sim, por mais que sofreu uma tradução do grego para a nossa língua, a linguagem era muito rica, né? Na época. Não era um negócio, sabe? A gente tem. Hoje se criou essa visão, né? Na era mais burra, na era de maior informação, de maior propagação da informação, de maior facilidade de se ter a informação em mãos. Hoje a gente vive uma era burra. E quando a gente para ler o que esses caras escreveram e fizeram, é um negócio muito absurdo, assim, a inteligência que eles tinham na época, os assuntos que eram abordados, né? Mas vamos lá. Capítulo 2. Sumário da concepção, da preexistência e divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com certeza aqui ele já vai combater algumas heresias. Para ele falar da preexistência de Cristo, logo de cara, então ele vai combater alguém que não acreditava na preexistência de Cristo. Aqui entra, né, claro, mais para frente, o islamismo, tá? Que tem essa ideia, algumas visões de correntes dentro da própria igreja adventista, tá? Que tem essa ideia da não pré-existência de Cristo e tudo mais, tá? Não estou dizendo que é todos, mas sim tem correntes lá que tem esse pensamento. Não vou citar nomes aqui de pessoas, enfim, né? Que não é o intuito, mas é a gente abordar essas questões, tanto na leitura a gente aqui já aprender mais um pouco e também entender e explanar também essa visão, tá? Vamos lá. Ora, o modo de existência em Cristo é duplo. Um que lembra a cabeça do corpo, indicando sua divindade, e o outro comparado aos pés, pelo qual ele assumiu por nossa salvação aquela natureza sujeita às mesmas enfermidades que nós. Dessa maneira, para que nosso relato do que se segue possa ser considerado completo e perfeito, devemos começar com os pontos principais e mais importantes de sua história. Por esse método, ao mesmo tempo, a antiguidade e a dignidade divina do nome cristão serão manifestos aos que os supõem uma produção recente e estrangeira que saltou à existência apenas ontem, algo antes totalmente desconhecido. Nenhum tratado desse modo é suficiente para expressar a origem, a dignidade, mesmo a substância e a natureza de Cristo. Por isso mesmo, o Divino Espírito nas profecias diz: quem há de declarar sua geração, pois ninguém conhece o Pai senão o Filho,
Também, por outro lado, ninguém pode conhecer plenamente o Filho senão somente o Pai, por quem ele foi gerado. Pois quem senão o Pai compreende plenamente aquela luz que existia antes do mundo, aquela sabedoria intelectual e substancial, e aquela palavra viva que no princípio estava com o Pai, antes de toda a criação e de qualquer produção visível ou invisível. A primeira e única geração de Deus, o príncipe e líder da hoste celestial, espiritual e imortal, o anjo do grande conselho, o agente para executar a vontade secreta do Pai, o Criador de todas as coisas com o Pai, a segunda causa do universo após o Pai, o verdadeiro e único Filho do Pai, e o Senhor e Deus e Rei de todas as coisas criadas. Aquele que recebe o poder e o domínio junto com a própria divindade, e o poder e a honra do Pai, tudo isso se evidencia daquelas passagens mais obscuras em referência à sua divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Então, que se resumo muito, muito bonito, né? A forma que ele se expressa, que ele fala, né? Todas essas qualidades, esses adjetivos. Então, fica claro, né? Aqui ele teve essa passagem pelo arianismo, mas não permaneceu lá. Tá? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e isso nos ensina também o grande Moisés, o mais antigo de todos os profetas, quando, sob influência do Espírito Santo, descreve a criação e o ordenamento de todas as coisas. Ele também nos informa que o Criador e artífice do universo cedeu a Cristo e a ninguém senão a sua divina e primogênita palavra, a formação de todas as coisas subordinadas, e comungou com ele a respeito da criação do homem, pois, afirma ele, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa expressão é confirmada por outro dos profetas, que, discursando acerca de Deus, em seus hinos declara, falou e tudo se fez, mandou e tudo foi criado. Ali ele apresenta o Pai e Criador como governante de tudo, comandando com o seu gesto soberano e a palavra divina como seu imediato. Exatamente o mesmo que nos é proclamado como o que ministra sob comando do Pai. A ele também todos os que, segundo se diz, destacaram-se em retidão e piedade desde a criação do homem. Moisés, aquele eminente servo de Deus, e Abraão antes dele, os filhos destes e todos os profetas retos que surgiram subsequentemente, contemplaram com os olhos puros da mente e reconheceram e lhe prestaram culto, a que tinha direito como filho de Deus. O próprio filho, porém, de modo algum indiferente à adoração do Pai, é destacado para ensinar a todos o conhecimento do Pai. O Senhor Deus, portanto, apareceu como um homem comum a Abraão enquanto ele habitava nos carvalhais de Mamre. E Abraão, prostrando-se de imediato, embora com os olhos visse claramente um homem, ainda assim louvou como a Deus e tratou-o como Senhor. E confessa também que não ignora quem ele seja, com as palavras: Senhor, o juiz de toda a terra, não julgarias com justiça? Pois assim como era totalmente impensável supor que a substância incriada e imutável do Todo-Poderoso fosse convertida à forma humana ou enganasse os olhos dos observadores com o fantasma de uma substância criada. Assim também é impensável supor que as Escrituras tenham falsamente inventado coisas desse tipo. Quem mais poderia ser chamado Deus e o Senhor, que é juiz de toda a terra e executa o julgamento, aparecendo em forma de homem, caso não seja justo chamá-lo de o autor do universo, senão a única palavra pré-existente? Cara, essa sacada aqui eu não tive. Claro que eu já fiz um vídeo mostrando, tá até aqui no canal, onde eu falo quem guiou Israel no deserto. E ali eu faço a introdução de que é Cristo e tal, mas essa forma aqui que Eusébio ele explica, tipo assim, quem seria que apareceria como homem no Antigo Testamento se não fosse o próprio Jesus que veio como homem? Vocês entenderam o que é que ele quis dizer aqui? A profundidade disso? Jesus ele já se encarnou como homem quando foi falar com Abraão, tanto que em Mateus, eu já li essa passagem aqui para vocês, quando Jesus fala que Abraão, quando esteve comigo, exultou pelo meu dia, o que é que os fariseus falam? Ah, esse homem não tem nem 50 anos e diz que se assentou com o pai Abraão?
Vocês entenderam aí? Então é muito interessante ver assim o nível de argumentação desses caras, né? Eles estão muito. Eles tinham uma revelação muito tremenda. E também os caras viviam para estudar a palavra, né? Então era uma coisa que eles se dedicavam e tinham um temor e um zelo enorme pela palavra. Vamos continuar lendo. A respeito dele, disse também em Salmos: Ele enviou sua palavra e os curou, e os livrou de suas corrupções. Fala Moisés, obviamente, sobre Jesus como o segundo após o Pai, quando diz: O Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor. A ele as escrituras sagradas também chamam de Deus quando aparece em forma humana a Jacó, dizendo a este: Não se chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois prevaleceste com Deus. Assim também Jacó chamou aquele lugar de a visão de Deus, dizendo: Vi a Deus face a face e a minha alma vive. Que, como eu já falei aqui, vocês sabem, toda aparição teofânica no Antigo Testamento é o próprio Cristo aparecendo para os patriarcas, tá? E é o próprio Cristo também conversando com Adão no jardim, é o próprio Cristo chamando a atenção de Caim para não matar Abel, certo? Todas essas incorrências aí é o próprio Cristo. Vamos lá. Assim também Jacó, beleza, já li. É inadmissível supor que essas aparições divinas sejam de anjos e servos subordinados, uma vez que sempre que algum deles apareceu aos homens, as escrituras não escondem o fato dizendo expressamente que não eram chamados de Deus nem Senhor, mas anjos, como seria fácil provar com 1000 referências. Josué também, o sucessor de Moisés, o próprio Jesus testifica disso, né? Eu sou o que sou, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho. Quem é o que sou, o eu sou que aparece para Moisés? O próprio Cristo, quando Jesus fala que se assentou com Abraão, quando Jesus repete os salmos de Davi, assenta-te, põe meus inimigos perante mim, e assenta-te comigo à minha mesa. E quando Jesus também fala da traição de Judas, aquele a quem eu amava, né, que comia comigo na minha mesa, me traiu. É uma citação dos salmos que Davi faz. E Davi está referenciando a quem isso? Ao próprio Cristo, né? Vamos lá. Josué também, o sucessor de Moisés, chama-o como se fosse comandante dos anjos e arcanjos celestiais, de poderes sobrenaturais, e como o poder e a sabedoria de Deus, a quem foi confiado o segundo posto de soberania e governo sobre tudo, o capitão das hostes do Senhor. Embora só o tenha visto em forma de homem, pois está escrito: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué capítulo 5. E é muito interessante isso aqui, não confundir com Miguel, exatamente por isso, porque Josué prostrou e adorou, e ele aceitou a adoração. Lembra quando os profetas estavam diante do anjo, o próprio Daniel, o próprio João, quando o anjo apareceu e eles tentaram ali se prostrar e adorar, e o anjo: Não faça isso, adora somente a Deus. Quer dizer, não me adore, eu sou conservo teu e de seus irmãos. Então aqui você vê Cristo aceitando a adoração. Só ele poderia o fazer. Aqui então concluiu-se pelas próprias palavras que esse não é outro senão aquele que também se comunicou com Moisés, uma vez que as escrituras com as mesmas palavras e em referência à mesma pessoa afirma: Vendo o Senhor que virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E também há uma certa substância viva e autoexistente anterior ao mundo, ministrando ao Pai e Deus de todos para a formação de todos os objetos criados, chamado a palavra, a sabedoria de Deus. Por isso podemos também aprender não só com as provas já apresentadas, mas com as próprias palavras de sabedoria, falando de si mesmo com a máxima clareza por meio de Salomão, e assim iniciando-nos em seus mistérios. Provérbios capítulo 8.
Eu, a sabedoria, habito com a prudência e o conhecimento e recorro ao entendimento. Por mim, reinam os reis e os príncipes definem a justiça. Por mim, os grandes são engrandecidos e os governos sujeitam a terra. Ao que ele acrescenta o seguinte: o Senhor me criou no princípio de seus caminhos, para suas obras. Antes do mundo ele me estabeleceu, antes da formação da terra, antes que as águas saíssem de suas fontes, antes da fundação dos montes, antes de todos os outeiros, eu fui gerado. Quando preparou os céus, eu estava presente com ele. E quando estabeleceu as fontes debaixo dos céus, eu estava com ele, ajudando-os. Eu era as suas delícias, a cada dia eu folgava diante dele todo o tempo, quando ele se alegrou por ter completado o mundo. Que a palavra divina, portanto, preexistiu e apareceu, e não, se não a todos, pelo menos a alguns, fica assim brevemente manifesto. Deixa eu dar uma olhada aqui, para a gente não se estender muito. Beleza, eu vou finalizar o capítulo 2 para a gente pular em um próximo áudio aí para o capítulo 3. Vamos lá. O motivo pelo qual o evangelho não foi proclamado antes. Interessante isso aqui, hein? Um tema bem interessante. Deixa eu botar um café aqui para molhar a garganta, porque a leitura cansa, né? O motivo, entretanto, pelo qual isso não foi também proclamado antes, em tempos antigos, a todos os homens e a todas as nações, como o é agora, torna-se a manifesto a partir das seguintes considerações. A vida dos homens em tempos antigos não era capaz de receber a doutrina de Cristo na plenitude totalmente abrangente de sua sabedoria e virtude. Pois logo no princípio, após aquele feliz estado, o primeiro homem, negligenciando os mandamentos divinos, caiu na presente condição mortal e afligida, trocando sua antiga alegria pela terra presente, sujeita à maldição. Os descendentes desse, tendo enchido nossa terra e se comprovado muito piores, exceto por um aqui ou outro acolá, aqui ele deve estar falando dos patriarcas, né? Começaram certo modo de vida brutal e desordeiro. Não tinha cidades, nem estados, artes, nem ciência, mesmo em imaginação, leis e justiça, virtude e filosofia não conheciam, mesmo por nome. Vagavam sem leis pelo deserto como animais selvagens e ferozes, destruindo a faculdade intelectual do homem e exterminando as próprias sementes da razão e da cultura da mente humana pelo excesso de perversão obstinada e pela entrega total de si mesmos a todo tipo de iniquidade. Daí, no momento, corrompiam-se uns aos outros por relacionamentos criminosos. Em outro, matavam e em outros alimentavam-se da carne humana. Daí também sua audácia em se aventurar e travar guerra com o próprio Deus. E assim aquelas batalhas dos gigantes famosos entre todos. Daí também suas tentativas de edificar a terra rumo ao céu. E pela loucura de uma mente pervertida de preparar um ataque contra o próprio Deus Supremo. Contra esses homens que levavam uma vida de tal perversidade, o Deus onisciente enviou inundações e conflagrações como contra uma floresta espalhada por toda a terra. Ele os atingiu com fomes e pestes sucessivas, com constantes guerras e raios, como que para suprimir o terrível e obstinado doença da alma com as suas mais severas punições. Então, quando o excesso de malignidade estava quase cobrindo todo o mundo, como um profundo estupor de embriaguez, que obscurecia e anunciava a mente dos homens, ocorreu que a primogênita sabedoria de Deus, que existia antes de todas as criaturas, e a mesmíssima palavra preexistente, induzida pelo extremo amor pelo homem, apareceu em alguns momentos aos seus servos em visões de anjos, em outros pessoalmente como o poder salutar de Deus. Ele foi visto em forma de homem por um ou dois dos antigos que temiam a Deus, porque era impossível aparecer de outra forma. E quando por meio desses homens piedosos a semente da religião já haviam sido disseminadas entre grande parte da humanidade, e toda a nação que clamava sua origem dos antigos hebreus devotavam-se à adoração de Deus. A esses, portanto, assim como a uma multidão ainda afetada pelas práticas corruptas anteriores, ele repartiu por meio de Moisés imagens e signos de um certo sábado místico e da circuncisão, e instruções em outros princípios espirituais, mas ainda assim não concedeu o privilégio de uma iniciação imediata, mas a lei deles obteve celebridade
celebridade, e como um perfume agradável foi espalhada por toda parte entre todos os homens. E por meio dessa lei, a mente dos homens, mesmo entre a maior parte dos gentios, foi mudada por legisladores e filósofos em todo lugar. A brutalidade selvagem e irrestrita foi trocada pela suavidade, de modo que se obtiveram profunda paz, amizade e relação mútua. Foi então que, quando os homens de todo o mundo e em todas as nações estavam por assim dizer, previamente preparados e ajustados para a recepção do conhecimento do Pai, ele mesmo voltou a se manifestar, o mestre da virtude, o ministro do Pai em toda a bondade e a divina e celestial palavra de Deus. Ele se manifestou num corpo humano, em substância não diferente da nossa natureza, no início do Império Romano, realizando e sofrendo tudo o que se seguiria de acordo com a profecia, ou seja, que o homem de Deus, o autor das obras miraculosas, habitaria no mundo e seria manifestado a todas as nações como mestre daquela piedade, aprovada pelo Pai. Nessas profecias também foram preditas as circunstâncias extraordinárias de seu nascimento, sua nova doutrina e suas obras maravilhosas, bem como o caráter da sua morte, sua ressurreição e, por fim, seu retorno divino para os céus. O profeta Daniel, sob influência do Divino Espírito, antevendo sua soberania final, foi assim inspirado a descrever sua visão, adaptando-a à capacidade humana, da seguinte forma: Eu vi, disse ele, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua voz era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como a lã pura. Seu trono era como chama de fogo, suas rodas como fogo chamejante, um rio de fogo corria diante dele, milhares de milhares ministravam a ele e milhões de milhões postavam-se perto dele. Ele estabeleceu o julgamento e os livros foram abertos, e em seguida vi afirmar ele, e eis que vinha com as nuvens como o filho do homem, e ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença, e a ele foi dado o domínio e a honra e o reino de todos os povos, tribos, línguas irão servi-lo. Seu poder é um poder eterno que não passará e o seu reino não será destruído. Essas passagens, evidentemente, não podem se referir a outro senão o nosso Salvador. Aquela palavra Deus, que se estava no princípio com Deus, chamado o Filho de Deus, em razão de sua manifestação final na carne. Mas tendo coletado as declarações proféticas a respeito de nosso Salvador Jesus Cristo, em diferentes comentários sobre os assuntos, e tendo em outra parte resumido tudo o que se revela ao seu respeito, de maneira mais demonstrativa, o que se disse sobre o assunto, aqui deve bastar no momento. Certo? Então, ele vai retomar essas questões mais para frente, quando ele for tocar aí nas doutrinas, né? Então, a gente vai passar pelo capítulo 3, para a gente falar desses outros assuntos. E aqui vai ser interessante, sabe o quê? A gente vai conhecer a doutrina primária da igreja, com certeza, sobre a tribulação, arrebatamento da igreja, todas essas coisas, né, que algumas pessoas acabam tendo dúvidas, né? Com certeza a gente vai explorar isso aqui. Mas uma leitura muito boa, dá vontade de ler mais, só que, né, a gente tem que descansar um pouco a garganta também e dividir os assuntos aí para ir se alimentando deles com certa calma.